os nossos kids, tá bom? Então foi tudo bem completinho para esse final de semana, né? Louvado seja Deus, glória a Ele. No domingo passado, povo santo, quem estava por aqui, recebeu uma palavra, né, que o Senhor trouxe para a nossa vida, sobre as ofensas que não são ofensas. Que a gente colocou essas palavras na casinha da emoção, não foi quebrada nenhum tipo de regras ou leis para que isso se tornasse ofensa ao nosso coração. E aí a gente saiu daqui com esse entendimento mais claro, porque se a gente fosse pensar como pensava antes de domingo, talvez a gente estivesse acusando Jesus por algumas ofensas. Porque a Bíblia fica clara que Jesus também ofendeu alguns. E nessa ofensa não foi para gerar nada que fosse condenativo, mas sim uma mudança de direção. Amém? Também no domingo retrasado, nossa pastora Elis, ela trouxe algumas peculiaridades relacionadas à palavra ofensa, que é escandalizar. E a gente percebeu, né, que muitas vezes a gente se escandaliza por tudo e acha que tudo aquilo faz parte de pecado ou que as pessoas estão dirigindo ofensas para a nossa vida. E não é bem assim. Hoje o mundo está de tal forma que qualquer coisa que nós falamos, as pessoas, mas você é crente. Não é bem assim. As pessoas tentam colocar a nossa vida cristã dentro da caixinha de entendimento delas. E a gente não pode viver dentro da caixinha de entendimento de ninguém. O nosso entendimento é o entendimento de Cristo. O nosso entendimento é o entendimento que a palavra apresenta. E por esse entendimento nós devemos e deveríamos viver. Quando a gente vai buscar apoio no ser humano, o que acontece? O ser humano tenta nos construir de acordo com a sua ideia. E a sua ideia não é a ideia perfeita. A ideia perfeita é o que Jesus deixou escrito. Amém? E aí nós hoje iremos transitar também um pouco mais daquilo que a gente falou no domingo passado. Vocês lembram que quando eu falei, ou para quem não estava, depois vai lá no YouTube e pode ver a mensagem, você percebe que Jesus, quando eu falei que Jesus era ofensor, porque a palavra diz que ele ofendeu os fariseus em alguns momentos, e a gente percebeu que esse sinônimo de ofensa é atacar. Então Jesus, se a gente fosse trazer para... Eu até trouxe uma situação figurativa. Quando a gente está dentro de um campo de futebol, a gente percebe que existe a área de defesa e a área de ataque. Então Jesus, quando ele entra e ele traz para a nossa vida, quando ele se apresenta para a nossa vida, pode ter certeza que ele vai querer atacar uma área nossa. Mas o ataque de Jesus não é para nos ferir. O ataque de Jesus é para nos curar. Lembra o que é que diz em Hebreus 4? Que a palavra, a verdade, a espada, que é a palavra, ela vai no mais íntimo do ser humano, onde ninguém consegue chegar. Pode ser qualquer ser humano que lhe aconselhe, converse com você, mas não chega no íntimo como chega a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que ela vai no mais íntimo nosso, no ponto. Ele diz, vem dizendo que é no ponto, onde é o contato, a interseção entre a medula e a junta, como também da alma e do espírito. Então, esse ponto onde Jesus deposita a palavra dele, que é a verdade, ele vai trazer uma cura para a nossa vida. E eu achei muito maravilhoso quando Cecília estava ministrando aqui, que ela disse, não se desconcentre. Não perca nada. Porque às vezes a gente se distrai e acaba perdendo algumas situações. E aí eu vou trazer, a gente está em um ambiente totalmente diferente, mas eu quero já fazer um convite para você. Você que não chegou a Jesus ainda, e você sabe que ele falou com você. Você que se afastou de Jesus, e você quer voltar para Jesus, você levante sua mão, venha cá, ou fica aí mesmo, que a gente vai orar por você. Sabe por quê? Porque a gente está falando algo aqui que vai falar diretamente da palavra. E se o Espírito Santo não estiver dentro para trazer convencimento, ele não estiver trazendo inspiração, nós iremos sair por aquela porta ali, e daqui a uns 2, 3 dias, será só uma palavra falada. E Jesus não quer isso, porque hoje nós iremos falar sobre transformação de caráter.
E transformação de caráter só por meio de Jesus. Não adianta nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos falar na mudança do nosso caráter. Se Jesus não falar conosco e não for significativo para nós, nós iremos descartar. Quantos conselhos já recebemos de nossos pais? Quantos conselhos já recebemos de nossas mães? E nós descartamos. Sabe por quê? Não foi significativo. O ser humano adulto, ele só faz mudança quando esse conselho é significativo. E toda a palavra de Jesus, ela é significativa. Amém? Então, vamos embora, vamos caminhar. Glória a Deus. Eu peguei uma versão que eu fui buscar, a gente vai abrir nossa Bíblia primeiramente em Romanos 12, 2. Quando você encontrar, você fica de pé. Eu pedi à pastora Érica, que a pastora Érica tem uma versão muito maravilhosa, que eu vou começar a dar umas lidas nela, está até ali, que é a versão a mensagem. Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Amém? Eu vou ler nessa versão e depois eu vou ler na outra versão, tá bom? Vem dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Papai, nós te amamos e agradecemos por tua palavra, entendendo que ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola. Então, no nome de Jesus, queremos sim nos apropriarmos dela cada vez mais, para que tenhamos uma vida assertiva no Senhor. No nome de Jesus, amém? Podem sentar. Eu fiquei buscando, quando a gente vai fazer a ministração, normalmente a gente busca em mais versões, algumas referências bíblicas. E eu vou dizer que foi Deus que falou sobre a mensagem, porque eu não tinha mais ideia da questão da mensagem, que é uma versão. E vem dizendo assim nessa versão: portanto, com a ajuda de Deus, com a ajuda de quem? De Deus. Quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receba o que Deus fez por vocês. Receba o que Deus fez por vocês. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de fora para dentro. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de você e desenvolve em você uma verdadeira maturidade. Aí eu, rapaz, o Senhor é lindo demais. Porque no dia que a gente estava conversando, que eu já falei aqui sobre essa palavra ofensa, que Deus trouxe muito isso para nós, dentro de uma condução humana. Jesus tinha falado já sobre a questão do nosso caráter. E às vezes a gente quer forçar algo para que Jesus aceite. Jesus não aceita. Presta bem atenção numa palavra para você não entender diferente. Quando a Bíblia diz, vem como estás, Ele está dizendo o seguinte: vem que aqui você será transformado. Não permanece como estás. Compreende a diferença?
Muitas vezes a nossa vida cotidiana, porque eu não vou utilizar a palavra secular, eu vou utilizar a nossa vida cotidiana. Ela não transparece Cristo nas nossas atitudes. Por quê? Porque o nosso caráter é um caráter humano, mundano, um caráter que ele ainda não traz a essência de Jesus. Lá em Gênesis, quando Deus estava fazendo o ser humano, ele disse: vamos criar aquele que seja semelhante a nós e com a nossa forma. Não é isso que ele aponta? Então nós temos a essência de Cristo Jesus, a essência eterna dentro de nós, quando o Espírito do Senhor é vivificado. Antes disso, nós só somos controlados pela alma. Ou seja, o nosso próprio intelecto, os nossos próprios conhecimentos, o nosso próprio entendimento. Então não existe dentro de nós nada que tenha referência até o Espírito ser vivificado, que possa nos inclinar a fazer algo diferente. Então aquilo que eu tenho vontade eu faço. Aquilo que eu desejo eu faço. Então o nosso caráter, ele se tornou defeituoso por conta dos nossos próprios conhecimentos. Aquilo que nós tivemos acesso, a cultura que foi colocada na nossa disposição. Eu estou errado até hoje, pastor? Até o momento de eu ter o contato com o Espírito Santo, a Bíblia fala que até existir a lei, não existia pecado. Porque a lei veio para dar fidelidade ao pecado, dizendo: olha, se você fizer o contrário a isso, agora você pecou. Só que para nós hoje, essa lei já foi escrita. Então, muitos de nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer, mesmo sem o Espírito Santo. Porque aí é pelo grau de entendimento do que a cultura começa a nos mostrar. Eu não era cristão, mas eu sabia que se matasse era uma coisa ruim. Não é verdade? A lei, a nossa legislação brasileira, ela nos dirige para muita coisa. Então você não pode roubar, se você roubar você pode ser preso. Se você difamar alguma pessoa, você pode ser preso. Eu até falei na semana passada que Jesus seria preso por intolerância religiosa. Jesus seria preso por... Eu disse até outra palavra, qual foi a outra que eu não lembro? Teve mais. Acho que eu trouxe 3. Discurso de ódio. Jesus ia ser preso por mais ou menos 3 artigos dentro dessa 3 situações dentro desse artigo. Porque Jesus, quando ele falava para os mestres da lei, ele não alisava não. Ele não dizia: venha cá, minha raça de víbora. Venha cá, meu hipócrita. Ele não falava assim. Então a gente às vezes coloca Jesus dentro da nossa casa de emoção, achando que aquilo que Jesus está falando também não é uma forma de amor. E não é isso. O que Jesus fala para a gente é uma forma de amor. E aí a gente vai trazer esse amor para a mudança do nosso caráter. Porque nós, dentro da nossa transição de vida, nós temos, sei lá, 80 anos, 90 anos, cheguei ao Evangelho com 10, todos os dias tem algo a ser mudado. Todos os dias. Rapaz, quer dizer que todo dia Jesus fala com a gente para a gente transformar alguma coisa? Sim. Só que a gente, muitas vezes, não percebe Jesus falando. E a gente fica na nossa rotina, no comumente. E Jesus não se agrada de quem vive no comum. Ele se agrada de quem vive no extraordinário. Porque o caráter de Jesus é um caráter extraordinário. Ele não veio de uma ordem natural, como eu e você viemos. Nós viemos por parte de pai e de mãe, não foi isso? Uma concepção natural. Só que Jesus veio pela concepção do Espírito de Deus junto com Maria. Então ele já veio de forma diferente. Por ele ser diferente, ele trouxe algo do céu que aqui na terra não existia, que é o caráter santo, imaculável. E ele trouxe esse entendimento para a nossa vida. Mas a gente não quer largar o caráter humano, o caráter da alma, e a gente fica de pirraça com Jesus. Muitas vezes Jesus chega para falar conosco, porque ele quer tratar áreas em nós.
Então imagina quando Jesus fala algo do nosso caráter, que a gente pode abrir para um ambiente espiritual, um ambiente até social e comportamentos nossos, que dentro da sociedade ela pode ser até permitida, mas para Jesus não é. Porque os fariseus sofreram tanto com Jesus no confronto, quando ele dizia algo, porque eles tinham um entendimento já fechado, eles tinham um entendimento do que a lei mandava, mas eles atribuíram essa lei para o convívio deles e queriam adaptar a lei para viver-se de como se eles fossem os maiorais. Nós temos a tribo de Levi, que da tribo de Levi é que saíam os sacerdotes, né? Todas as pessoas que trabalhavam no templo eram só da tribo de Levi. Aí imagina uma tribo elite, porque os sacerdotes começaram a se sentir uma tribo elite, porque desse lugar é que saíam os sacerdotes. E aí eles foram conversar com Jesus, que era o grande sacerdote. Só que eles não reconheceram, porque o coração deles estavam fechados no próprio entendimento. E eles não conseguiam mais ver a transformação que poderia acontecer por meio de Jesus. E eles permaneceram com aquele caráter religioso. Às vezes a gente fica com caráter religioso. Eu posso trazer um exemplo comigo que aconteceu. A gente tem um projeto chamado Tenda do Encontro. Fizemos uma ação aqui na Praça de Cruz de Rebouças. Uma ação linda. Cecília vai lembrar. Cecília foi colocado um monte de nomes, depressão, alguma coisa. Ela foi começando, as pessoas começaram já a ser tocadas por que estava sendo colocado ali. E de repente, a gente começou a louvar. E as pessoas começaram a chegar. E a gente começou a orar pelas pessoas. As pessoas começaram a se quebrantar na presença do Senhor. Isso tudo maravilhoso. Som ao vivo, não foi? Música ao vivo, tudinho. Orações e mais orações, palavras e mais palavras. Lindo o movimento de Jesus lá. Quando eu sentei que estava terminando, e sentou uma pessoa do meu lado e disse: o senhor é responsável por esse pessoal, é? Eu falei: sou um dos. Vocês cantam tão bonito, vocês têm uma oração tão maravilhosa, vocês pregam tão bem a palavra, mas vocês não fazem reverência por conta da sua roupa. Aí eu falei meio que: what? Como? Aí eu fiz: como assim? Aí ele olhou para mim, eu estava de bermuda e de sapato, com a camisa da Proclamai. Aí ele fez assim. Aí eu fiz: meu Deus do céu. A pessoa vendo aquilo, tudo que Jesus estava fazendo, eu saí do céu por conta da bermuda. Então o caráter religioso, ele é complicado, porque ele é sutil demais em nossa vista. E de repente eu estou desconsiderando aquilo que pode ser algo que é um transbordar do Espírito Santo para a minha vida. E eu começo a julgar as pessoas de acordo com aquilo que eu vejo na Bíblia, não o que Jesus me mostra. Então as pessoas, a Bíblia apresenta um exemplo, que uma correção que Paulo fez para as mulheres onde Timóteo estava. Paulo faz: olha Timóteo, você fala para essas mulheres que elas não podem subir no altar, viu? Sabe por quê? Porque elas estão falando demais aí e não podem subir no altar faladeiras. E aí alguns pegam essa referência e dizem: mulher não pode ser o quê? Pastora. Cada um que acredite, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só não posso querer levar essa ideia a mais daquilo que eu tenho, ou que foi revelado para mim. Porque eu não posso colocar uma imposição humana, religiosa, do meu caráter defeituoso, para as pessoas seguirem. Eu não posso fazer isso. Eu já fiz isso muito no mundo. Eu colocava a estampa, para promover o mundo, com o meu caráter defeituoso, e as pessoas seguiam. Como é que agora, eu em Cristo Jesus, eu vou colocar esse mesmo caráter defeituoso agora religioso? Para que as pessoas sejam, não, mas está errado. Está errado por quê? Porque está errado. Mas por que está errado?
Porque está errado. Onde é que diz que está errado, bênção de Jesus? Ah, não, está errado porque isso daqui, sem contexto. A palavra sem contexto. Com um pretexto errado. O pretexto do seu próprio coração. Então, às vezes, a gente pode cair nisso. Eu até falei, eu anotei uma fala que ficou na minha outra anotação, sabe de quê? Que talvez para a gente se tornar religioso é pior do que os mestres da lei e os fariseus. Quando a gente encontra um nosso assim, religioso, é pior. Sabe por quê? Naquela época, onde Jesus nasceu, o Espírito Santo tinha descido? Uma pergunta, o Espírito Santo tinha descido? O Espírito Santo só habitava onde? Jesus. As pessoas tinham inspiração do Espírito Santo, então ele não tinha ainda repousado dentro de uma pessoa para ser um habitat dele. Não é verdade? Se ele não tinha essa habitação, ele só tinha uma inclinação, passou, está tudo massa, está tudo certo. Então eles não tinham a justificativa ou até o entendimento que o Espírito Santo poderia trazer para a gente. Eles não tinham o que recorrer. Jesus veio, ensinou, morreu, foi para a cruz, morreu, subiu, o Espírito Santo desceu, entrou. Nós não estamos vivendo o tempo da lei mais. Nós estamos vivendo o tempo da graça. O Espírito Santo revela aquilo que nós estamos fazendo de errado, se nós permitirmos que Ele revele. Então eles, naquela época, eles não tinham isso dentro. O confronto é porque eles não conseguiam até entender o que é que Jesus estava falando. Mas está falando em quê? Eu não estou conseguindo compreender. Compreende como é que era? Hoje, nós não temos mais essa justificativa. Por quê? Porque nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso caráter não continue defeituoso, buscando uma justificativa que é falível, dizendo que não, porque eu quero continuar assim. Não adianta. A gente vai continuar assim aqui. Porque o nosso caráter, se ele não for transformado, ele continuar com o caráter do mundo, nós iremos ficar no mundo. Agora, se o nosso caráter for transformado pelo que Deus trouxe, pode ter certeza que o caráter eterno começa a fazer moradia em nós, e nós iremos para o céu com caráter de eternos. Não é verdade? E aí, nisso tudo, quando eu estava refletindo, a gente olha a verdade que está sendo colocada hoje, muito no entendimento da geração atual. Quando eu falo geração, não é os jovens. Eu estou falando a geração ano 2020, 2000, essa parte desse milênio agora. O entendimento de que a gente, não, Jesus me ama e pronto. Não é verdade? Não, o que basta é porque Jesus me ama. Vamos parar para pensar no seguinte. A Bíblia apresenta que Jesus era o plano perfeito antes mesmo da criação do mundo. Se ele era perfeito antes da criação do mundo, então já existia amor, porque ele é o perfeito amor em nossa vida. Se ele fosse só por uma questão de amor, ele precisava ter morrido na cruz? Não, ele só poderia dizer, vem cá meu filho que eu amo você, e você vai para o céu. Não é verdade não? Vem cá meu filho que eu te amo, meu filho, venha para o colo de papai que eu te amo, e você vai assim para o céu. Você vai viver comigo na glória, porque o meu amor é suficiente para você. Mas só que não é bem dessa forma. O Evangelho de Jesus continua do mesmo jeito, dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Continua do mesmo jeito. Por mais que queiram transformar a palavra de Jesus num bem-querer, continua da mesma forma que era do início, quando João Batista chegava para os fariseus, raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados.
Se não houver arrependimento de pecado, não existe transformação de caráter e a minha vida continua do mesmo jeito que o mundo quer. Mas se eu quero uma vida que seja de acordo com a vida de Jesus, que eu acho que é o nosso sonho, não é verdade? Nosso sonho é chegar e transmitir Jesus onde a gente chegar. É maravilhoso você chegar e a pessoa, rapaz, você é tão cheio de Deus. Não é não? Você fala tanto por meio do Espírito. Por que nós às vezes não chegamos nesse nível? Porque nós não queremos a verdadeira transformação. Porque a verdadeira transformação vai exigir sacrifícios da nossa vida. Vai exigir que nós deixemos situações onde o nosso caráter está começando a ficar cada vez mais caído. Porque nós já somos, antes de chegar a Jesus, nós temos o caráter caído. E Deus tentando reerguer o nosso caráter, para poder chegar no caráter dele, mas nós não desejamos isso como ele quer. Então Jesus vem, traz uma palavra dessa, transformeis o nosso entendimento para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes nós já escutamos isso aqui? Quantas vezes nós já escutamos isso em diversas pregações? Mas o que é para renovar na nossa vida? É uma mudança de fundamento que nós precisamos fazer. Minha realidade é aqui, eu preciso trazê-la para outra realidade. Às vezes nós estamos aqui, um defeito de caráter que poderia acontecer, que às vezes pode ser até uma doença. Que eu esqueci, toda vez eu esqueço o nome da doença. A pessoa não consegue ficar sem roubar. Creptomania. Foi já. Caneta. Creptomania é uma doença. A pessoa precisa de tratamento. E ela vai andar com um laudo para poder justificar aquilo. Entende como é a diferença? A pessoa que tem um caráter defeituoso, que pode ter se desenvolvido também. Oxe, está dando sopa, menino. Eu quero é um celular. Um iPhone ali. Um iPhone ali. Querendo um iPhone? Oxe, Daiane, deixa o teu iPhone de bobeira, viu, Daiane, para tu ver. A Bíblia nos apresenta em Filipenses que eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia. Quem rouba, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Ou seja, é o contrário daquilo que a gente costuma fazer. Aí bota a questão dizendo a culpabilidade. Não, porque eu não sabia. Sabia. Nós não pecamos sem entendimento. O pecado que nós cometemos é com entendimento claro que é pecado, que é errado. A gente quer entrar em acordo e dizer, Deus, aceita o meu pecado? Deus não vai aceitar o pecado nosso. Ele, o caráter dele é eterno. E é isso que ele busca, que nós alcancemos esse caráter eterno. E aí eu trago algumas reflexões de alguns escândalos que os fariseus ficavam com Jesus, né? Jesus era o cara. Eu admiro demais. Jesus, ele trazia esse entendimento, porque a regra moral, né, da sociedade lá, eles tinham costumes que era diferente do entendimento de Jesus. E olha que Jesus era o perfeito, né? E aí quando a gente lê João 14, 6, vem dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vem dizendo isso. Não existe nada que seja mais, na realidade, não deveria existir nada que fosse mais confortável do que a verdade de Jesus. Porque nele mesmo, ele se apresenta como a palavra da verdade em João capítulo 1. Eu estava no início, e o início é a palavra, e eu sou a palavra está em mim. Então ele é a própria verdade falando conosco. E quando Jesus começava a adentrar nesse ambiente, os passos dele, ele causava muito escândalo.
Era diversos. Imagina, você já viu um milagre? Quem já viu um milagre assim, um milagre aparente? Quem já viu um milagre aparente? Como é que você fica? Você fica meio que... E você já é crente, viu? Você ainda fica... O homem enxergar... Era para ser natural isso conosco. Mas nós vivemos ainda alguns momentos com o caráter lá do Antigo Testamento ou do início dos Evangelhos. Onde o milagre acontecia assim todo... Não é isso. Porque Jesus está dentro e o poder dele está dentro de nós. Nós não éramos para ficar admirados com o milagre. Era para ser coisa natural nossa, de nós vivermos assim, dizer, eita, foi curado, louvado seja Deus. Eu fui curado, louvado seja Deus. Não de ficar, ele foi curado, ele foi curado. Então eles ficavam assim na época. Porque eles não viviam milagres. Eles não tinham contato com essa transformação de vida que as pessoas tinham. Jesus apresentava algo que eles ficavam perplexos. Como é que ele vai fazer? Como é que ele está vendo? E como é que ele fez isso? E ele dizendo, eu tenho toda a autoridade. No céu e na terra. Para poder fazer o que o Pai mandar, eu faço. E aí eu queria que a gente pudesse ir primeiro para Marcos capítulo 2. Os fariseus sofreram, minha gente. Os fariseus sofreram, viu? Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós iremos ler rapidamente, do versículo 1 ao 12. Vem dizendo assim, ó, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo entrar, levá-lo a Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela cobertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que estava deitado estava ao paralítico, deixa eu pegar aqui. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados, mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Olha o pecado deles como ficou. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? A não ser Deus. A não ser somente Deus. Você já escutou isso? Você chega e diz, me perdoe. Quem perdoa é Deus. Caráter defeituoso. Um caráter que ainda não está refletindo a essência do céu. Um caráter que não está ainda no seu íntimo a eternidade. Um caráter que está movido pela alma e não pelo espírito. Aí Jesus pega isso daí e faz. Só porque vocês estão pensando nisso. Pega a tua maca, levanta e vai para a tua casa. Vamos ler para não ficar na minha palavra. Deixa eu pegar aqui que eu estou meu cegueta hoje. Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas dentro do seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, lhe digo,
levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos que estavam atônitos. Eles estavam... Imagina, o cara chega lá deitado, por cima, toda aquela movimentação para que ele pudesse descer. O cara sai com a maca na mão. O povo ficou assim, ó. Aí é que fica. Jesus só disse uma palavra: os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz algo para a gente, é porque ele já conhece o nosso próximo pensamento. Quando ele falou, os pecados estão perdoados, aqueles que estavam ali, que eram fariseus e mestres da lei, começaram em seu coração murmurar algo: como é que pode? Ele não pode fazer isso daí não, ele é só um ser humano. E a gente fica assim. Aí Jesus diz: agora eu vou, só porque você está dizendo que não é, eu tenho poder sim para poder perdoar pecado, mas não é isso que vocês querem escutar, então pega a tua maca, vai para a tua casa. Como é que os caras ficaram? Com o cara com o pecado perdoado e o milagre acontecendo. Show. Show do céu. Se fosse no dia de hoje, os fogos, parecendo o final de ano. Mas, vamos para outro. João, esse daqui é massa, que vocês já conhecem. João capítulo 4. Esses até os discípulos meio que ficaram assim. João capítulo 4 vem falar sobre a mulher samaritana. Eu vou contextualizar para poder não fazer toda a leitura. E aí a gente vai focar no versículo 9. Jesus estava passando, né, e ele precisava, né, chegar em determinada cidade, em Samaria. E aí ele saiu da Galiléia para Samaria. E Jesus sentou na beira de um poço. Jesus com sede, cansado, sol do meio-dia, os discípulos tinham saído para poder fazer outra coisa que Jesus tinha pedido, e de repente veio uma mulher samaritana. Só que, além dessa mulher ser samaritana, eu não posso nem dizer a palavra que ela era, mas ela era uma mulher também que ganhava a profissão mais antiga que existe. Jesus depois faz o confronto com ela, dizendo: cadê teu marido, mulher? E ela fez: não tenho. E ele fala: você fala bem, porque nem os anteriores eram o seu marido, e nem esse que tu estás agora. Ou seja, chamou ela de muita coisa, né? Mas a mulher ficou assim: rapaz, como é que ele sabe tudo disso? Ele está falando da minha vida. Ao invés dela ficar sentida: Jesus está falando, está rasgando minha vida aqui na minha frente agora, esse homem que eu não conheço, o Messias, eu não sei nem quem ele está falando da minha vida íntima, dizendo que, entre aspas, eu não presto. Eu saio daí com o marido dos outros. Porque se aquele que estava atual não era o marido dela, nem muito menos os anteriores, ela saía pegando o marido dos outros. Mas o que me chamou mais atenção é dentro de uma questão social do que se apresentava naquele lugar. O versículo 9 vem dizendo assim, ó: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, algo para beber? Entre parênteses, vem dizendo uma pequena nota: pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Tem duas situações aí. Primeiro, a rixa judeu e samaritano. E a segunda, homem e mulher. Porque não podia se ter esse contato com mulheres. E Jesus vem, dentro de uma sociedade corrompida, trazer uma nova ideia, uma ideia do céu, não é nem nova ideia, uma ideia do céu para o lugar. Que é a ideia dizendo que sim, a gente pode se relacionar. Isso daí foi um impedimento que foi colocado, mas não existe esse impedimento. Hoje, se nós fôssemos falar de uma mulher que ela foi evangelista, qual mulher seria? Maria Madalena. Uma mulher evangelista, transformada no caráter de Jesus. Uma mulher que era prostituta e foi transformada por Jesus. Uma mulher que a Bíblia que apresenta que ela teve
7 demônios expulsos, mas foi transformada por Jesus. E essa mulher, ela tem um encontro sobrenatural com Jesus na beira do poço. E a continuidade da história, você até pode saber que ela volta para a cidade e fala, o cara me chamou de um monte de coisa, ele é o Messias, vai lá que ele vai falar da nossa vida também. Ela traz a cidade todinha, o povo tudo se converte com Jesus. E glória a Ele. Vê que maravilha? Então a nossa transformação do nosso caráter pode, a partir Glória, voltou. Que é rápido demais, menino. Igual o caldo de cana. Então, eu busco demais. Eu não sei se você busca, mas é interessante buscar dia a dia uma transformação de caráter. Porque é uma porta. Eu vejo que naquela mulher também, nessa mulher samaritana, abriu-se nela uma porta evangelista. É uma cidade, minha gente. Cidade toda correu atrás dela. A mulher não tinha nem referência de ser mulher. Não tinha. A moralidade dela estava lá embaixo. O costume dela era um costume totalmente diferente de todos que estavam ali. E de repente a mulher chega lá e diz, olha, tem uma pessoa que é o Messias, ele falou da minha vida, como eu estava dizendo. E de repente vê aquela multidão. Aí eu olho Jesus, eu penso, né? Eu gosto de me colocar na cena também. Jesus lá ainda na beira do poço, vendo a mulher correndo, e aquela multidão correndo atrás dela. Porque eu não ia andando. Eu sabendo que era o Messias, o esperado. Porque quando ela disse, é o Messias que está ali, eu iria andando? Não, minha gente, eu ia correndo. Corria demais. Glória a Deus. Vamos para João 8. João capítulo 8. A gente vai ler. Esse a gente vai ler um pouquinho, que é o capítulo, versículo 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Quem foi que chegou? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, olha, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para poder acusá-lo. Mas Jesus é o cara. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuou a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se e voltou. E continuou a escrever no chão. Passando, né? E aí você vai ver que cada um saiu, né? Foi saindo, depois da direção de Jesus. O versículo 11 vem dizendo assim, ele pergunta, mulher, cadê os homens que estão aqui? Ninguém te acusou? Aí ela responde, ninguém, Senhor. Disse a ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Duas construções massa aí. Primeiro, a lei de Moisés, que eles ignoraram algumas partes da lei. Se ela foi pega em ato de adultério, não só tinha ela, tinha um homem também.
Não tinha um homem. Porque ele vem dizendo que ela era casada. Possivelmente quem era casada era o homem. Então ele estava adulterando. Segundo, nesse mesmo caráter, nessa mesma situação, eles não podiam nem tocar nela, porque ela estava impura. Se eles tocassem, todos eles se tornavam impuros. E eles precisavam passar um tempo fora do arraial para poder cumprir o sacrifício, ou o tempo que era de purificação, para poder voltar. Duas situações diferentes, né? E uma mais específica: mulher, realmente tu pecasse. Mas eu não estou aqui para te condenar, não. O que eu desejo é que você transforme o seu caráter, modifique o seu caráter. Você pode viver sem essa atitude de estar se deitando com o marido dos outros. Eu creio demais que essa mulher saiu radiante, porque primeiro, a gente até conversa às vezes com a pastora Era, que ela trazendo, essa mulher, acho que ela estava com o lençol ainda da cama, envolvida pelo lençol, porque não deu tempo de colocar roupa. Uma vergonha para ela. Jesus olhar ela sem a vergonha que ela estava, provocou uma vergonha no espírito, na alma, para transformar a vida dela em uma mulher íntegra. É por isso que eu creio demais que a ascensão dessa mulher foi muito grande. Porque ela saiu de lá transformada. Jesus disse que amava ela. Jesus disse: meu amor, minha filha, eu te amo. Ele disse o quê? Abandona o pecado. Transforme o seu caráter. Então a gente não pode trazer essa forma de amor achando que Jesus vai nos aceitar como eu estou, e eu vou permanecer como eu estou, e eu serei como eu estou para o resto da minha vida, sem que algo modifique na minha vida. Não tem condições. E por último, que eu vou até contextualizar, é a mulher encurvada. Lucas capítulo 13. Do 10 ao 17. Você anota aí se você quiser, tá? Certo sábado, Jesus estava ensinando. Jesus sempre está num momento de ensino, né? Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali, uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, e de forma que não podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignados porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, que Satanás a mantinha presa durante 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus opositores ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Eles não tinham, na época também, e às vezes a gente se escandaliza com as questões espirituais. Eles não viam muito uma cura que fosse dessa forma, de alguma pessoa dizer: não, ela está endemoniada. A gente vê as curas no tanque de Betseda, onde a água agitava, o anjo descia, a água batia na pessoa, aquele que chegasse primeiro era curado, né? Então, existiam alguns acontecimentos de milagres naquela época, mas não de um homem chegar e operar e dizer: sai, demônio.
A pessoa anterior que fazia isso não era por meio de sai demônio, era Davi, que tocava a harpa. Saul estava lá, endemoniado, e de repente Saul voltava ao normal. Então imagina na cabeça deles, a mulher, 18 anos, olhando assim, porque eu acho que eu vou falar para a pessoa, ela levantava a cabeça, só porque era um sábado. Ah não, olha, você não vai curar hoje aqui na igreja não, viu? Culto tremendo, não, você não vai curar não, viu? Não vem declarar cura não, viu? Nesse lugar não. Por quê? Porque não pode ser assim, o culto é do jeito que eu estou imaginando, não pode ser do jeito que você está querendo. Aí Jesus, quer dizer que eu não posso curar dia de sábado? Quer dizer que vocês estão levando a lei acima de tudo. Mas vocês não levam os seus bois, os seus jumentos, para poder tomar água? Isso não é trabalho, não? Seus hipócritas. Aquele confronto espiritual aconteceu ali, e eu creio demais que aqueles que estavam ali junto com Jesus viram algo espiritual acontecendo. E louvaram a Deus, porque imaginam a mulher presa, e ela era crente, viu? Só para dizer que ela era crente. Às vezes a gente chega num ambiente de igreja, todo mundo crente, e diz, vamos orar porque a gente vai ter cura aqui. Não, mas é todo mundo crente. Ela era crente também. E ela era cavalinho de Satanás, presa durante 18 anos. Jesus traz algo diferente para a nossa vida, que é exatamente uma construção espiritual nova, acreditar naquilo que Ele tem poder para fazer. E tem situações que nós precisamos trazer esse esforço de mudança de caráter. Então, no dia de hoje, dentro do que foi apresentado hoje para a gente, nós não podemos mais fechar o ouvido quando Jesus quiser trazer para a nossa vida um caráter santo, porque Ele é santo. Ele nos coloca como santos, sejam santos como eu sou santo. Então, esse caráter de separados por Jesus é preciso ser vivido por mim e por você. O caráter de ser filho foi conquistado por Jesus. Jesus morreu na cruz como filho unigênito para nos tornar filhos por adoção. Então o nosso Pai, Ele nos adotou sim. Então o nosso caráter precisa ser refletido como um caráter de filho. E o caráter, esse caráter mundano precisa sair para voltar a ser um caráter eterno. Porque no Éden nós tínhamos o caráter eterno. Nós éramos vestidos por esse caráter eterno, até pecarmos. Então, ou seja, quando nós cometemos o pecado, até o nosso caráter eterno ele se torna distante da nossa vida. Então nós precisamos voltar para esse lugar. Todos os dias, quando nós estivermos lendo a Bíblia, é um dia ou outro? Não. Se esforce para ler a Bíblia todos os dias. Porque todos os dias Deus tem algo novo para a sua vida. Tem uma mudança, mesmo que seja só aquele pontinho em cima do i. Que eu nunca aprendi qual é o nome daquilo. Do ponto em cima do i. É um ponto em cima do i? Tem um nome. Tem um nome. O ponto em cima do i, nem que seja para transformar esse. Que às vezes está caído assim, ele quer trazer para cima do i. Quando eu escrevo. Meu Deus do céu. Quando eu escrevo, que eu faço uma palavra que tem A-O-Tio, né? Não é O-Tio, é A-Tio-O. Aí a gente faz O-Tio. O meu tio, ele sai mais pro O do que pro A. Não sei se vocês são assim. Mas Deus quer trazer o tio para cima do A. Da nossa vida. Então que nós tenhamos essas reflexões diárias. Sentar e dizer, meu Deus, como eu me deleito na tua palavra. Como eu amo escutar o Senhor dizer, tu não presta, mas eu te quero. Amo de Jesus dizer, tá demais, viu, meu filho? Tá bom de mudar tal coisa, viu? Amo demais. Porque Ele é o mais interessado de nos ver transbordante
da sua imagem e semelhança. Porque eu não vou falar da glória, eu vou falar da imagem e semelhança dele. Diga para o seu irmão aí: você é a imagem e semelhança de papai. Agora transborde, crente, no caráter do céu.